Olá, estamos começando a nossa terceira temporada do podcast SOS Advogados Online. Quero saudar minha irmã, minha sócia, minha colega, a doutora Louise. Tudo bem. E estamos hoje com um nobre convidado aqui, o doutor Fernando Cardoso, agora advogado nominal do escritório do doutor Amadeu Weiman. Agora o escritório é Cardoso e Weiman. Cardoso e Weiman. Então, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Quero iniciar, então, esse podcast passando a palavra para o nosso convidado, para que comece nos dizendo como que chegou no direito, quais foram as tuas escolhas, o que te encaminhou para esse ramo maravilhoso que eu sou apaixonado e viciado. Primeiramente, eu agradeço o convite para estar aqui. E, bom, eu antes de estudar Direito, eu fiz o curso metade do curso de Ciências Sociais. Aprendi muito, gostei bastante do curso, só que eu vi que eu não poderia impactar diretamente na vida das pessoas com aquela faculdade, com aquele curso. Então eu pensei, o que eu posso fazer de curso com este conhecimento para ajudar os outros? E veio o Direito, até porque antigamente o nome do curso de Direito era Ciências Jurídicas e Sociais, né? Agora que mudou, parece, para Direito. E com 20 anos, então, eu mudei para o Direito. Quando eu fiz minha primeira cadeira de Direito Penal, eu me apaixonei, assim como muitos alunos, né? Acredito. Até tem aquela brincadeira que o pessoal se apaixona, namora com Direito Penal e casa com Civil, né? É verdade. E eu sempre quis ser advogado. Eu nunca quis exercer outra profissão no direito. Eu sempre quis ser advogado mesmo. Sempre me dediquei a isso. Aí eu fiz estágios em órgãos públicos. Primeiro na Defensoria Pública. Não, primeiro no Ministério Público e depois na Defensoria. Aí que eu vi que realmente eu me apaixonei pela defesa. Eu vi que eu me identifiquei muito com exercer a defesa de pessoas. Aí eu peguei o conhecimento bem ali, prático, porque Sim. É ali que a gente aprende, né? Na faculdade a gente tem conhecimento muito teórico, até conversamos um pouco antes sobre isso. E quando eu saí da Defensoria, eu saí porque eu pensei, nossa, se eu me formo na Defensoria Pública, no outro dia eu sou um desempregado, então eu vou procurar um estágio num bom escritório que possa me efetivar. Sim. Aí eu fiquei um tempinho procurando, não foi assim rápido, até que surgiu a vaga no escritório do Dr. Amadeu Weiman. Eu fui lá, bati na porta com o currículo, quando eu vi o anúncio, e ele me contratou. E desde então eu tô lá, eu comecei como estagiário, depois como advogado e agora como sócio nominal. Mas sabe que eu fiz o caminho inverso que tu. Eu fiz primeiro Direito e depois eu fui para Ciências Sociais na UFRGS. Mas não terminei Ciências Sociais. Mas era algo que eu gostava também, uma área que eu gosto. E aí eu digo, vou dar uma estudada, porque eu gostava de ciência política e tudo mais. Mas acabei desistindo, porque lá no Campus do Vale era muito ruim. E fazer uma segunda graduação é complicado, né? A gente tende a fazer geralmente uma especialização, um mestrado, um doutorado. Porque enfrentar a graduação de novo é difícil, né? Ver aquelas com provinha, trabalho em grupo, coisas que a profissão da advocacia não nos permite, né? Sim. Eu estou me aventurando na minha segunda graduação, é marketing, né? É um curso mais curto, ele é tecnólogo, mas é uma coisa que eu gosto, a gente já trabalha aqui internamente no nosso escritório com marketing, então, auto-marketing, autodivulgação, promover o escritório. E aí também a gente tem alguns confrontos aí com o Código de Ética e Estatuto da OAB. Mas é muito importante esse conhecimento atualmente, marketing, porque hoje em dia existem muitos advogados, então tem que saber vender o teu peixe. É verdade. Se não souber divulgar o teu trabalho, é difícil alguém te contratar. Pode ser um excelente advogado, mas ninguém chegar até ti, não te contratar porque não soube divulgar como é que funcionam os teus serviços, ou enfim, nas redes sociais. Essas coisas hoje em dia são muito importantes para advogado, muito importante mesmo. E hoje em dia o escritório de vocês é nichado só no direito penal? Só no direito penal. Antes da pandemia até a gente atendia outras causas, tinha mais advogados no escritório, mas depois da pandemia eu e o Dr. Amadeu a gente conversou, reduzimos o escritório. Hoje em dia trabalhamos eu e ele só no direito penal. Algumas, é claro, a gente trabalha com parcerias aí, quando vem uma causa civil, uma causa tributária, nós indicamos para quem é especialista na área aí. Sim.
E tu fez muitos júris com o Dr. Amadeu? Já fiz alguns, já. Júris, Um pouquinho pra gente. O meu primeiro júri foi assim, eu tinha medo, assim como qualquer um, acredito, né? Fazer um júri não é uma coisa fácil, porque o júri ele é um procedimento muito peculiar. Nós, advogados, somos acostumados no direito penal, sem ser júri, o Ministério Público fala, depois tu fala, tem tempo a pensar. Chega lá a acusação, daí a resposta da acusação, tu lê, pensa em teses. No júri não tem tempo para pesquisar. Se o promotor fala, tu vai ter que contraditar aquilo na hora. Não tem, pera aí, vou... E teatro, nunca pensou em fazer alguma coisa de teatro? É mesmo? Eu imagino que seja necessário, porque aquilo é um teatro, um grande teatro. O júri tem muito é um procedimento que a atuação do advogado, eu acredito que mais importa. Porque quem vai julgar é um juiz leigo. Por exemplo, se é um procedimento comum, por mais que um advogado não alegou as teses certas, tá? Mas o juiz, olha, poxa, não tá totalmente esdrúxulo isso aqui, não é assim, então, né? Posso absolver. Mas agora, no júri não. No júri quem julga é o jurado leigo. Então, se o advogado atua de uma maneira ruim, se ele não consegue expor a tese que ele quer de maneira clara, o cliente pode ser um inocente, assim, ele não ter prova nenhuma e ele ser condenado. Claro que se não tiver prova nenhuma, nem disso, não vai a júri, mas a prova pode ser muito parca. Sim. E uma pessoa um inocente ser condenado diante de uma testemunha de ouviu dizer, por exemplo. Eu disse, vi lá. E se o advogado não atua bem, nossa, isso traz impactos terríveis para... E aí tu fez um cursinho de teatro. Fiz um curso de teatro, fiz um módulo, fiz, né, algo que era bem para iniciante. Me ajudou bastante. Porque o júri tu tem que transmitir uma emoção. Tu tem que saber modular a voz. Tu tem que saber te comunicar não só pela voz, mas também pelos gestos. Por isso que o teatro é importante. Porque o jurado ele vai observar tudo. Ele não vai observar o argumento jurídico. Não adianta tu citar, sei lá, Zaffaroni, segundo Zaffaroni, não. Ele vai querer saber se tu traz emoção para aquela tese, se tu acredita naquela tese que tu está sustentando. Transmite uma verdade. Né? Exatamente. Mas o meu primeiro júri, até a gente estava falando, nervoso, muito nervoso. E quantos anos tu tinha, não lembro? Eu estava com 30 anos. 30 anos. Com 30 anos. Eu me formei tarde, me formei com 29. Você faz ciências sociais também. E eu fiquei 9 anos para me formar, demorei bastante. Eu demorei também. A gente, né? Mas é bom, por um lado foi bom também, né? Aproveitei tudo que a faculdade tinha para me oferecer. Mas eu dei uma certa sorte no meu primeiro júri, porque o Ministério Público pediu absolvição. Eu não sabia que eles iam pedir. Né? Não sabia. Não, do primeiro júri, o teu réu era inocente. O teu acusado era inocente. Tu nem precisou trabalhar. Mas eu não sabia que o Ministério Público pedia absolvição. Tu não dormiu a noite anterior? Vocês tinham que ver como é que eu tava. Não, mas é que assim, o Dr. Amadeu, ele sempre foi. Ele é um bom professor. E ele é muito bom em relações públicas. Ele me pegou, ele foi lá, a gente conversou com o promotor, conversou com o juiz antes, tal. Ele sentiu como é que estava o clima. E aí ele falou, não, esse júri tu vai fazer. Foi o primeiro júri. Eu já tinha feito júris antes, tá? Mas eu não conto. Que eu não falei, por exemplo, que eu não fiz sustentação oral, né? Que eu não... Tu tava ali só apoiando. Eu tava ali só olhando os cadernos, né? Apontando as coisas assim. Já tinha feito alguns antes. Mas o primeiro que ele falou, vai contigo. Ali foi esse, bateu o nervosismo. Mas é claro, eu também tinha a segurança de ter alguém com muita experiência do meu lado. Isso me ajudou muito. Eu tive um privilégio muito grande mesmo. Eu até converso com advogados, que são meus amigos, que começaram sozinhos, e converso com quem é filho de grande advogado. É muito diferente, né? É muito diferente. Tu ter um apoio, tu ter um background, tu saber que assim, olha, se eu ficar nervoso, alguém vai estar lá atrás de mim para fazer uma intercessão, falar, olha, não vai deixar eu ficar perdido. Isso é muito importante, principalmente no júri. E quando tu vai sozinho agora? Sim. Tu não leva nenhum estagiário pra te dar um... Olha, que tá aqui, aquele apontamento que tu tava falando. Mas exatamente, júri nunca é bom fazer sozinho. Nunca fiz júri sozinho, assim, só eu. Nunca fiz. Porque tem que ficar alguém lá revisando os papéis, né? Sim, até porque, como eu falei, é uma questão, às vezes o Ministério Público vai falar, segundo a folha tal do processo tem não sei o quê.
eu não vou parar a minha sustentação oral ali. Pra conferir. Exatamente, é bom ter um colega já olhando, né? Sim. E que esteja esperto ali, né? Exatamente. Tanto que eu acho que é difícil advogado fazer júri sozinho. Eu não me recordo de ter visto alguém fazer um júri sozinho. Assim, não me lembro. Eu também não. Eu não me lembro de ter visto. Sempre vai bastante gente. Nem que seja... Pelo menos os televisionados vai... é que esses aí... Aí o pessoal chega a pagar, o pessoal até civilista, né? Mas só um pouquinho, eu quero lá, só pra aparecer. Todo mundo quer estar... Até eu vi que vocês falaram do júri da Kiss com o Dr. Amadeu, né? Sim. Mas uma coisa que me surpreendeu naquele júri foi a questão da exposição midiática, porque eu sou amigo dos advogados de defesa, tem uns que são meus amigos. Sim. E eu, numa reunião... que não tinha a ver com o processo, mas foi numa reunião antes do júri, que o juiz tinha feito para acertar questões do processo entre as partes. Tá. Aí deu um intervalo e eu fui conversar com esse meu amigo, Gustavo, grande abraço, né? Gustavo Nagos, tem que trabalhar na defesa, e botaram microfones e filmadoras pra saber o que a gente tava conversando. Só que a gente tava falando, sei lá, do Grêmio ou do Inter. Nem sei. Era uma coisa do que tempo. E aí eu vi ali que ia ter um problema, assim, de questões de exposição midiática com aquele júri, né? Isso contamina o processo. E como é que ficou a história da Kiss? Tá. Porque tu que é da acusação, né? Eu tô assistente de acusação. Ele tava marcado o júri agora pra fevereiro. E teve uma liminar no STF suspendendo o júri. Suspendeu, né? Vão ter que refazer mesmo. Vai. E a princípio, sim, né? A última decisão é que o STJ mandou... Anulou tudo. Confirmou a anulação do TJ, que esse caso, né, tem muitas reviravoltas. É um caso que sempre vai e volta, né? É isso que é muito triste neste caso. Parece que ele nunca tem uma resolução. E tu, como assistente da acusação, como é trabalhar com a família, né? Com as famílias que estão ali em cima e querendo a justiça, né? Deve ser complicado, porque além da pressão pública, ainda tem a pressão das famílias, né? Como é pra ti? Isso é bem difícil de lidar com essa emoção, né? Porque é um processo que tem muita emoção envolvida. A gente... com a maior dor que a gente lida com o processo e com as famílias a gente dá o respaldo, né? A gente fica ali dando o apoio, conversando, tirando dúvidas, eles têm muitas dúvidas. Sim, e como assistente da acusação, tu não sentiu falta de ter mais gente lá no banco dos réus, assim? Tu acha que poderia ter mais pessoas lá? Essa questão é muito debatida, né, em relação até por isso que tem muitos assistentes de acusação neste processo, porque não houve uma concordância com a acusação, né, do Ministério Público, enfim. Mas isso aí foi uma decisão do Ministério Público, ele que tem o poder de acusar, da né? denúncia, né? Exatamente, a gente respeita e, enfim, é uma situação que se apresentou como eles tiveram que fazer ali. Tu disse que tu optou por sair do estágio na Defensoria Pública e escolher um escritório bom para começar a advogar. Ele foi lá e escolheu o escritório simplesmente de um advogado que fez história no nosso direito penal, juntamente aí com o Dr. Lia Pires, falecido. Sim. Já. Como foi para ti trabalhar e entrar e ganhar experiência junto com o Dr. Amadeu aí? Foi um privilégio, como eu falei. Eu cheguei lá muito cru, né? Não conhecia muita coisa de advocacia. Eu tinha um conhecimento teórico da faculdade, dos livros e dos órgãos públicos, que é muito diferente de advogar. É muito diferente de advogar. Você trabalhar numa defensoria pública e trabalhar em escritório de advocacia. Mas ele é da personalidade do Dr. Amadeu. Ele sempre escolheu alguém para ser o aprendiz dele. Ele teve grandes nomes da advocacia que trabalharam. O Jader Marques trabalhou lá. Trabalhou lá com ele. O Jader, o Carlo Velho Mazzi, que é um outro excelente advogado. Teve o Milton Terra Machado. O Milton ele não seguiu o caminho criminal, né? Ele foi para a área do direito tributário. Mas são todos, até... Eu fico assim, às vezes, um pouco até preocupado, que só olha a responsabilidade que eu carrego. Porque todo mundo que trabalhou lá é bom. Ele fez muitas pessoas boas, ele ensinou muito bem. Ele é um mentor que formou grandes mentores, né? Ele é um excelente
foi professor há muitos anos, né? E tu pensa em ir para essa área acadêmica de lecionar, dar aula? Eu gosto. Meu sonho é dar aula. Eu até penso em fazer um mestrado, eu só tenho especialização. Mas a advocacia hoje em dia ela me rouba muito tempo. Precisava de um dia de 48 horas para conseguir fazer um bom mestrado. Exatamente. Até a minha melhor amiga agora fez mestrado e ela falou, não faz, ela é advogada criminalista também. E ela falou, não faz porque tu vai te arrepender. Porque e olha que ela trabalha no escritório com mais gente, eu tô só o Dr. Amadeu hoje em dia, né? Vocês não tem uma equipe lá dando uma retaguarda? Hoje em dia, depois da pandemia, a gente ficou só eu e ele. É claro, a gente também tá trabalhando com menos causas, né? A gente tá escolhendo. Mas talvez a gente vai ampliar. A gente estava até conversando esses dias sobre isso, porque tá ficando muito pesado. Muito pesado. Muito trabalho. Até que os prazos do criminal são bem curtos, são mais né? curtos, né? Nossa, tem uma atenção ali. E não tem essa dos dias úteis do civil, que eu sempre brinco, às vezes... Quando tem feriadão, eu coloco lá, sob a égide lá do 219 do CPC, que fala que não conta os dias. No processo penal, sim, tem prazo de 2 dias, né? Nossa, eu sempre falo, a pessoa que faz criminal só pode fazer criminal, porque primeiro tem que saber essas regras de prazo, que variam muito, né? Sim. Que no civil a maioria é 15 dias. Agora mudou no civil, antigamente não era assim, né? Não. Só os embargos ficaram 5 dias, o resto tudo é 15. Então, para vocês, realmente, a pessoa não pode entrar no criminal, acordei de manhã, vou... No civil, eles fizeram uma reforma no Código de Processo Civil para diminuir o tempo de tramitação dos processos. Mas, na verdade, continua a mesma coisa, porque daí diminuiu de um lado, aumentou do outro. Então... A gente sabe, né, que ao fim e ao cabo depende de quando os juízes vão julgar. Enfim, até com os clientes, às vezes, no penal, eles não ficam até tão angustiados com o fim do processo, porque no penal a regra é que quanto mais demorar, melhor. Mas tem pessoas que mesmo assim elas querem uma resolução, porque, enfim, ficar com a espada de Damocles na cabeça quando está respondendo o processo penal. Até o próprio processo já é uma pena, né? Já é uma pena. Verdade. E tu chegou a acompanhar o caso do menino Rafael, que foi julgado? Não, Miguel. Miguel, tá aqui o nome do menino. Miguel. Não, eu vi muito por cima, Eu só vi o que a mídia falou, é um caso muito triste esse, né? Muito triste. Muito triste. Eu não sei o que as defesas pediram ali, mas me parece que a absolvição era inviável, né? A defesa da genitora pediu condenação se fosse por homicídio culposo. Que poderia ser condenado, mas pelo homicídio culposo. E aí não levou. Parece que a condenação foi bem severa, de 50 anos. 50, isso eu vi. Mais de 50. Eu vi que a pena ficou bem alta. É que casos que assim envolvem criança, e ainda quando tem intervenção midiática, se não tivesse intervenção midiática já seria muito difícil esse caso, né? Pela natureza dele. Contra a criança, isso choca a população. E quando tem intervenção da mídia, até como a gente falou antes, fica mais difícil. Até fizeram essa pergunta pro Dr. Amadeu, né, da intervenção midiática no processo. Geralmente ela influencia, né? Hoje em dia, redes sociais, isso mudou muito ultimamente também. Porque tem páginas que não são veículos oficiais, e não são oficiais, não são lugares, mas elas vendem uma narrativa e muitas pessoas seguem, compram aquela versão, enfim. Isso às vezes dificulta o trabalho da defesa como o trabalho da acusação. Tu vê como destoa, né? A gente teve aqui no encerramento da 2ª temporada a delegada a doutora Vanessa Pitres, que é a diretora do DEIC. E eu fiz a mesma pergunta, e ela, ao contrário, daí a resposta é que a imprensa acaba ajudando muito na resolução do crime, que transparece bem o trabalho da polícia e às vezes acaba ajudando mesmo a resolver o crime. Incentivando as pessoas que sabem de alguma coisa a falar sobre. Estão vendo que a polícia está trabalhando e se sentem mais segura. Exatamente. Até para investigação, mas pode atrapalhar a investigação também, enfim. Dependendo da conduta, né? Dependendo. Verdade. Até, vamos falar do caso Daut, teve uma intervenção midiática e teve, muitas coisas que atrapalharam naquele caso a intervenção da mídia, a investigação. E tu tem algum caso, assim, que tenha sido assim, esse é o caso que te marcou de alguma forma? Ou te chocou, ou foi difícil trabalhar, ou te dá orgulho, exatamente. Teve um caso esse caso repercutiu na mídia,
Foi na boate Rose Place que teve. Tu gosta de trabalhar em boate. Olha aí, de novo. Mas que assim, até eu tava conversando isso fazendo um parênteses, tava conversando isso com um advogado. Da noite. Não, eu tava conversando com um advogado criminalista, isso que esse tipo de lugar chama confusão, né? Geralmente boates, assim, né? Claro que a daqui é um caso específico, não tem nada a ver com isso. Mas são lugares onde as pessoas estão alcoolizadas e isso daí muita gente junta, favorece aí que aconteça uma infelicidade, uma contenda, enfim. E este caso, o rapaz era um policial, ele não tinha nada a ver com a briga, tá? Ele não tinha nada a ver com a briga. Mas deu uma briga. Ele, como policial, foi lá fazer uma abordagem. Isso foi em 2010, nem estava na faculdade de Direito ainda, acho. Ou estava no início. E ele foi fazer a abordagem e a arma disparou. Ele foi separar a briga. Daí, eu lembro desse caso. Sabe desse caso aí? O júri foi agora, em 2022, tá? Em 2022, júri. E ele falou, olha, a arma disparou sozinha. O nosso cliente falava isso, só que ninguém acreditava. E ele ficou preso durante todos os períodos? Ele ficou preso acho que uns 11 meses. Ah, tá, não ficou aguardando liberdade o resto. Não. Quando o réu tá preso, o processo segue mais rápido, né? Ah, tá. Aí, às vezes, quando eles veem que não tem quando o juiz já não é um caso fácil de resolver, eu vou ter que soltar, porque não tem como deixar o cara preso até o final do processo. E esse foi um caso assim. Era um caso bem difícil. A arma disparou e ele dizia, eu nunca disparei essa arma. E aí, mas tinha uma perícia que dizia que a arma estava funcionando perfeitamente. Então, o processo seguiu. E isso foi a minha maior vitória na advocacia foi essa, porque eu incomodei muito por uma segunda perícia. Dificilmente fazem uma segunda perícia quando já existe uma perícia oficial, mas eu incomodei tanto. Acho que era uma juíza. Acho que eu fiz 3, não é nem isso é uma coisa da advocacia, não é nem previsto o pedido de reconsideração, né? Fiz 3 pedidos de reconsideração para fazer uma nova perícia. Aí acho que a juíza incomodada lá falou, faz aí, já que vamos tirar a prova real, então faz. Aí a nova perícia constatou que faltava a mola do travador na arma e faltava mais 2 mecanismos de segurança. Nossa! Então a gente foi pro júri, e aí o júri foi marcado 6 meses depois, né? Porque, a gente foi pro júri. Claro, o que a gente vinha sustentando desde o início do processo, acho que ele falou isso em sede policial, sem advogado, falou, não disparei, essa arma disparou sozinha. Foi comprovado 12 anos depois. Foi comprovado muito tempo depois. E aí a gente foi pro júri, né? Agora a gente tem uma prova material de que ele não puxou o gatilho dessa arma. E essa arma era uma arma Taurus, tá? E em 2010 ninguém sabia que ela era problemática. Daí ele foi trazendo esses elementos, olha, uma arma Taurus, que ela é problemática, ela dispara sozinha. Mas só as manchetes e reportagens não nos ajudariam, né? O que a gente precisaria era uma perícia oficial dizendo que ela tinha defeito de funcionamento. E aí a gente foi pro júri, a gente conseguiu absolver, foi um caso bem emocionante. E ele chegou a ser expulso ou sair da polícia? Chegou. Não, ele teve problemas, ele teve muitos problemas na vida pessoal, esse real, esse cliente, né? Agora não é mais real. Sim, agora Ele teve muitos problemas, ele inclusive não conseguiu passar na prova, ele passou na prova da ordem, estudou direito, passou na prova da ordem e não conseguiu pegar a carteira. Não por causa do caso em si, mas é porque parece que é uma questão, ele me contou esse processo, eu não vi, mas porque ele foi expulso da corporação, aí isso pesou contra ele na hora de fizeram eles fazem espécie de certidões. Os exames aqueles de vida pregressa, um troço assim, não sei bem como é que funciona. Mas impactou muito. Esse rapaz teve muitos problemas na vida por causa disso. E quando acontece isso, vocês fazem algum pedido de indenização para o Estado? A gente neste caso até cabe algumas vezes, mas neste caso não cabe até um pedido assim quando é um erro, a prisão, trocaram de nome. Mas nesse caso, como ali existia os indícios mínimos, até ele foi preso, enfim, o fato aconteceu ali, a pessoa morreu, mas até os pedidos assim é quando prendem alguém com o mesmo nome que o teu, te prendem com uma pessoa, não era tu, mas tem o mesmo nome dela. Foi um equívoco mesmo. Exatamente, aí cabe um pedido de indenização, assim. Eu não sei porque eu nunca fiz, na verdade, que a gente não faz essa parte civil, Não faz, tá? Mas o que a gente estava estudando era a gente estava estudando o que fazer com esse caso aí para melhorar a vida dele, né? Mas ele não quis mexer.
ele tomou, é claro, a vida dele mudou, né? Ele virou motorista de ambulância, hoje em dia tá bem, fazendo o que faz. Mas é legal que eu criei uma conexão com esse cliente, ele me manda mensagens, esses dias ele descobriu que jogava bola com meu irmão e ele nem sabia na época, ele mandou uma mensagem, pô, descobri que eu jogo bola com teu irmão. E teu irmão também é advogado? Não, meu irmão é empresário. Eu sou o primeiro advogado da família. Meu Deus do céu. Não tinha ninguém pra dizer, ó, vai pra aqui, vai pra ali. O que é importante às vezes, né? Mas eu tive o Dr. Amadeu, né? Que daí ele se intitula, né, como o pai jurídico de quem ele leciona, vamos dizer assim, de quem ele ensina, né? Que legal. Não, e bonita história também do cliente, né? Sim. Saiu de acusado de assassinato, mesmo Sim. que de forma culposa, para salvar vidas aí, dirigindo ambulância, né? Sim, muito legal. E ele é um rapaz muito competente, muito inteligente, tanto que ele era do setor de inteligência da brigada. Assim, ó, pensem no cúmulo do azar que aconteceu com esse rapaz. Só que isso acontece, né? Essas desgraças acontecem nas vidas das pessoas. As pessoas não se veem contratando um advogado criminalista, porque ninguém conscientemente pensa, vou ser acusado de um crime. Ninguém pensa, mas às vezes acontece. Porque existem mais de 1000 modelos de comportamento proibido. Mais de 1000 tipos penais no Brasil. E pra gente ser acusado, basta que acho que vou acusar essa pessoa aqui. O Ministério Público lá por uma situação, te pegou numa situação e te acusa. A gente teve um cliente que ele estava no Rio de Janeiro quando mataram uma pessoa, não me lembro se foi em Porto Alegre, foi no Rio Grande do Sul. E era uma parceria, na verdade, de uma advogada que fazia criminal aqui com a gente. E uma das pessoas que foi pega disse que ele estava junto. E ele foi preso no Rio de Janeiro, tinha mandado contra ele e ele nem sabia o que estava acontecendo. Aí até provar, porque tu tem que provar que o dia que ele chegou no Rio de Janeiro, o negócio do voo, celular, tudo isso para tentar tirar ele do presídio, né? Que nem teve agora tal do caso do Porsche, a gente estava falando sobre a intervenção midiática, né? Se não fosse um Porsche, se fosse, sei lá, tá certo que um carro popular dificilmente chegaria àquela velocidade, mas chega às vezes, né, com muita insistência, se o cara... mas se não tivesse a intervenção midiática, o enquadramento típico seria diferente ali. Seria diferente. Até indiciaram a mãe do rapaz agora. Pelo que eu vi na mídia, eu não conheço os autos, né? Sim. Mas indiciaram a mãe do rapaz também, porque, claro, olha só, a sociedade quer uma resposta, né? A sociedade quer uma resposta. E aí, às vezes, até a polícia se dedica mais e dá enquadramentos típicos até mais gravosos para dar uma resposta para mim. E aí a gente volta naquela situação que a gente recebeu lá o teu amigo, o Thiago Castilhos, que é o direito penal da vítima e não o direito penal do acusado, né? Que o direito penal, na verdade, ele é feito pro acusado, sim, mas as pessoas, em geral, a sociedade, esperam uma resposta do direito penal como se ele fosse da vítima. Exatamente. Até o Ferraioli fala que no processo penal o réu ele é o mais vulnerável, né? Porque ele é parte, a vítima não é uma parte no processo penal, né? O réu é parte. O Ministério Público quem detém a acusação. E o processo penal é para defender as garantias individuais do réu, né? Tem essas questões, às vezes, poxa, a vítima, claro, tem que também se olhar para a vítima. Claro. Ela também tem direitos, mas no processo penal é voltado ao réu. Sim. É esse o mote do processo. A gente teve um professor, o professor Prestes, que ele sempre dizia, logo que ele começou, ele disse que perdeu todo o júri que ele fazia. Ele perdia. E aí ele começou a estudar a prova. Aquela questão da perícia que tu falou. Estudar os elementos da prova do processo. E aí ele começou a ganhar. Ele disse, uma parte mais importante do processo penal, segundo ele, é a saber trabalhar com a prova. No júri é muito importante. Esse júri até da arma, a gente discutiu sobre balística, foi um júri muito técnico. Foi muito legal. Foi um júri legal de se assistir por isso, do ponto de vista técnico. Foi muito técnico, muito técnico. Mas, claro, ainda mais os jurados são leigos, né? Então tem que demonstrar para eles, a prova é essa, tem que deixar tudo muito claro, muito claro. Não adianta a pessoa às vezes lá realmente fazer debate de tese, só debater tese e citar doutrinador, citar filosofia
e não ser claro para os jurados em relação à prova. Né? E um problema do júri da Botkiss também foi os quesitos, né? Sim, foi uma das causas, se eu não me engano... Muito complicados, não eram claros. É que aquele júri ali, ele é uma coisa única na história do Brasil, né? A probabilidade de acontecer algo que ensejasse uma nulidade eu achei grande, porque era difícil de saber como lidar. O juiz tentou se precaver de todas as maneiras, mas os tribunais entenderam que houve... Eu vi uns podcasts do juiz falando que ele sempre fez... Que se esse júri for anulado, tinha que anular todos os outros que ele tinha feito na vida dele, porque ele sempre tinha feito daquele jeito. Isso ele falava em relação aos jurados, ao sorteio dos jurados. Porque o jurado, eu vou dizer pra vocês que eu nunca me importei com o sorteio de jurados. Nunca tinha visto, mas nesse júri eu vi que começou essa discussão. E eu vou dizer pra vocês, já em outros processos aconteceram coisas semelhantes, tá? Em sorteio de jurados, aleguei a nulidade e não reconheceram, tá? Não, os juízes não reconheceram. Ainda não sustentei no tribunal, vou ver como é que vai ser no tribunal, porque ainda foi pro tribunal essas questões, porque eu comecei a alegar isso aí depois do júri da Kiss. Porque até então nunca tinha visto o júri ser anulado por isso, né? Mas agora eu comecei a bater nessa tecla também, né? Mas ele falava em relação a isso, mas é que aqui no tribunal teve outras causas de nulidade, né? Mas no STJ, se eu não me engano, ficou só em relação a todos os réus, só os quesitos, se eu não me engano. Os quesitos, tá? né? Se eu não me engano, os quesitos eu acho que é importante, porque como tu diz, as pessoas são leigas, e se tu não faz um quesito claro, tu gera uma dúvida. Quesito é o que anula júri. É sempre o que eu ouço falar desde que eu comecei a me dedicar à matéria do júri. E todo mundo faz quesito, o juiz, o advogado, o Ministério Público? Não, Quem é que faz o quesito? Desculpa, eu não sou dessa área. Não, mas assim, o juiz, ele vai, sugere pra ele, né? Ele faz os quesitos, é ele quem elabora. Ele até geralmente pergunta se, tá tudo ok pelas partes. Tu pode, como advogado, se insurgir, né? Dizer, olha, eu não concordo com o quesito e registra em ata que eu não concordo com o quesito da maneira que está redigida. Mas geralmente, tá? Geralmente os juízes são muito de boa com isso, porque eles não querem anular o júri. Eles não vou. E também não há muita discussão, porque no júri tradicional não tem muito. Autoria, materialidade, autoria e se absolve ou não um acusado. É isso aí, né? Um júri comum. Mas claro, quando chegamos a esses júris aí que tem proporções maiores, que tem intervenção midiática, que há um interesse maior da população. E vários fatores podem ter contribuído para o resultado, né? A gente tem que fazer quesitos de todos os lados para ver quem é o culpado. O cara que passou o bastão lá, o cara que ergueu o bastão, o cara que botou a espuma, porque se não tivesse erguido, sabe? É complicado. Ali é um caso, né, que a gente não tinha visto nada parecido antes, assim, em termos de júri. E sim, não era fácil fazer os quesitos desse julgamento. Era uma questão que realmente... Essa parte organizacional, né, até porque também muitos devem se repetir, escritos de forma diferente. Nossa, eles demoraram um tempão. Até o juiz ele fez uma situação lá que não foi isso que teve problema, né? Para julgar mais rápido, senão teria que fazer muitas perguntas, né? Para cada dos réus, sobre cada situação. Vocês fazem júri fora do Rio Grande do Sul também? Eu nunca fiz. Mas o Dr. Amadeu já fez, eu acho, fez em todo o Brasil. Ele ia para todo lugar. A gente faz muito no interior, né? No interior a gente vai bastante. E tu curte fazer o júri do interior? É melhor do que aqui? É melhor. Fazer o júri do interior é melhor. Eu acho. Só por causa da comida boa. A gente é muito bem recebido no interior. Até nesse primeiro júri que eu fiz, foi em Rio Grande, foi muito legal, porque nós fomos muito bem recebidos pelo juiz, pelo promotor. Tá certo que era um caso também mais simples, assim, mas pela família dos réus, e quando a gente absolveu, fizeram uma festa, foi bem legal. Isso foi porque eu era acostumado a ver o Dr. Amadeu ser tratado como uma celebridade. E neste júri, como fui eu que fiz a defesa, as pessoas... Tu se tornou celebridade. Foi muito, isso que é legal do júri. Ele tem muita emoção. Ele é um processo ele é um tipo de processo que mexe com a gente também. Nesse da arma, eu chorei durante o plenário. Chorei fazendo esse júri. Mexe muito com a emoção, não tem como não se envolver, né? Sim, a liberdade da pessoa. Ali tu intervém de forma a mudar para sempre a vida daquela pessoa. Porque e o júri tem isso, né? A pessoa pode sair andando pela porta do fórum sem nenhuma condenação, sem nada, ou pode sair de lá com 30 anos de cadeia.
E teve algum que te frustrou, assim, tu pensa, isso aí podia ter sido diferente? Que caiu lá no presídio, como é que foi? Teve alguns casos já que... Tem um que tá para ser julgado aí, que ele foi condenado no júri, mas eu acho que foi uma condenação injusta, assim, né, a respeito da decisão do corpo de jurados. Mas fiquei bem frustrado, assim, até porque a gente sabe, nossa, esse cidadão não merece isso, sabe? Mas são casos que às vezes tem intervenção midiática, há um clima na cidade, porque o caso às vezes é antigo, aí isso acontece no interior também, né? Não, esse aqui... O pessoal tá com ranço dele. Esse aqui a gente não vai deixar escapar, e às vezes acontece, às vezes uma pessoa que não era para tomar uma condenação nos moldes que foi proferida, né? E ela acaba condenada. Mas teve, sim, tirando os processos do júri, nossa, já tive alguns casos, assim, que não era para essa pessoa tá com essa pena. E aí a gente luta... Tipo furto, essas coisas, assim, estelionato? Furto a gente não pega muito, né? Porque realmente crimes contra a propriedade a gente não... Acaba que não vai para nós, porque se o cara rouba é porque o furta é porque ele tá sem dinheiro, né? Geralmente. Eu gosto da honestidade. Não, mas eu gosto da franqueza. Raciocínio, né? É lógica. Não chega pra gente porque ele não tem dinheiro. Não, mas é verdade, né? A Defensoria Pública fica com esses daí, né? Quando eu trabalhava na Defensoria Pública era furto, tráfico e roubo. Tanto que até, assim, eu era especialista nisso. Assim, furto, tráfico e roubo. E sequestro, provavelmente. Sequestro relâmpago. Eu peguei é que não é um crime tão comum, né? Hoje em dia até eu não tenho estudo para falar isso, para afirmar isso, né? Mas eu tenho uma hipótese, até esses crimes violentos eles têm reduzido por causa que quem resolve delinquir está preferindo fazer esses golpes digitais. Eu falo a mesma coisa aqui. Aqui é o escritório de advocacia, a secretária da doutora Louise, ela tá no fórum, e ela não tá pegando o telefone e as pessoas vão E assim, o alvará só sai se tu pagar o imposto de renda pro Pix da Dayana de não sei o que. As pessoas fazem o Pix. É bem triste, isso cresceu muito, né? É porque tá pegando uma geração que não foi acostumada desde pequena com os meios digitais, né? Se tu pega aí pessoas acima de 50... Nem precisa ser acima de 50, né? Nós, com o nosso tempo, já não tinha 40. Não, e as pessoas às vezes não têm dificuldades ou não querem pagar os honorários contratuais, mas vão lá e conseguem desenterrar uns pila para pagar o golpista, né? Isso, eu vou te dizer, fico até chateada com isso. Esses caras fazem um terrorismo, né? Eu digo, assalta, para assaltar tem que são artistas. Olha, se utilizasse aquela inteligência ali pro bem... Sim, teve uma vez que um cliente me procurou, ele estavam tentando dar o golpe nele, né? Se passando por se passou pelo pai da criança, dizendo, tu tá falando que o meu filho ele é menor, não sei o que, isso que não era um fake, né? E eles diziam, não falei, tal. E ele me ligou, vamos na delegacia, eu falei, isso é um golpe. E ele foi lá no escritório, assim, ele com medo, ele querendo pagar, não paga. Um cliente nosso pagou 10 mil reais. Porque mandou a foto do... foi uma coisa assim. Enfim, e aí disse que ligou um delegado dizendo que ia aliviar pra ele, não sei o quê. E não foi só um cliente, tá? Foram vários. Mas o mais alto, assim, que eu lembro de valor que transferiu foi esse, que foi 10 mil. O resto ficou em 1.000 e poucos reais. Ou se deu conta, começou a desconfiar, e aí nos procurou. Mas assim, a gente passa o Felipe tem um grupo no Facebook, nossa, é golpe. O negócio do empréstimo que precisa de advogado para assinar, é golpe. O negócio do empréstimo tem que pagar antes para receber o empréstimo. Gente, quantidade de gente que cai nisso. Sim, é bem triste que isso aconteça, na verdade. Mas por quê? Se uma pessoa ela é presa em flagrante, por exemplo, por um roubo, a mão armada, não tira esse cara da cadeia. Sem falar que a pena é muito maior. Sim. Agora, num crime de estelionato, a pena é menor e para ficar preso preventivamente é muito difícil. Então, se eles fizerem uma análise fria da questão, eles ganham mais dinheiro e ainda a consequência é menor se pegos. Não, e a polícia mesmo, acho que não investiga tanto, porque a gente sofre isso quase todo mês. Eu no início fazia boletim de ocorrência, agora eu nem faço mais... Porque não adianta. Não vai adiantar, vou perder um tempão preenchendo lá o negócio. Não adianta.
A gente não tem benefício nenhum, porque se a gente não caiu no golpe, né? E mesmo e assim, esse é um problema, né? Mesmo, e as pessoas que caem, eu sou muito sincero quando me procuram para trabalhar nesse tipo de processo. Eu falo, qual que é a sua intenção? Se a sua intenção é ter o dinheiro de volta, eu digo que é muito difícil. Não tem. É muito difícil. É muito difícil, eu não garanto. E olha, não é, além de não garantir, eu acho que assim, a probabilidade é baixíssima de conseguir. Agora, se a senhora quer ver ele ser processado, eventualmente punido, por isso a gente pode trabalhar no caso. Agora, reaver esse dinheiro, a senhora tem que dar tchau para ele considerar que se ele voltar, é uma benção. Já que a gente entrou nessa esfera, como é que a gente consegue fazer a pessoa que aplicou o golpe ser processada? Isso é uma pergunta aí que é bem recorrente lá nos grupos de dúvida, o pessoal pergunta bastante. Criminalmente, tem que registrar um boletim de ocorrência. O ideal, se quer ir atrás, é contratar um advogado, porque aí a gente faz uma notícia-crime. A gente vai lá e a gente chega, e fornece elementos para a polícia fazer a investigação. Isso é importante, porque a polícia tem muitos casos. Se vai numa delegacia, eu não sei se já deve ter especializado aqui em Porto Alegre, mas deve ser milhares de casos que eles têm para cuidar aqui no disso escritório todo dia quase telefonema. Então, deve fazer uma notícia-crime para o delegado e acompanhar, né? Acompanhar, enfim, e fornecer elementos para que ele continue... E criminalmente, vocês têm como pedir para o bloqueio da conta, por exemplo? O delegado... Tu alguma vez levou? Eu vou dizer, até tem como pedir, fazer um pedido tendo ali os indícios, né? Pedir uma medida cautelar, mas aí acho que até é melhor fazer no cível. Eu vou te dizer que no cível eu tenho um só, porque assim, a pessoa transferiu 35 mil reais, era uma empregada doméstica, todo o dinheiro do carro ela transferiu para o golpista. E aí eu nunca faço esse tipo de processo, sempre digo, não, deixa pra lá, não sei o quê. Mas como o valor era alto, era uma pessoa que, tinha feito um sacrifício lá, a gente fez. Mas até agora não teve julgamento. De qualquer maneira, não foi bloqueada a conta do golpista até o presente momento, tá? Não saiu liminar. Seguem tentando citar o dono da conta, que visivelmente ou não existe, ou é um laranja que nunca vamos achar. E tem uma resolução do Banco Central que diz que o banco é responsável na abertura da conta pelos dados do cliente, por aferir se esse cliente existe ou não. Então eu estou tentando, na verdade, resgatar o dinheiro do banco, que é o responsável pela abertura da conta. Essa é a minha esperança. Isso é até uma dúvida que eu tenho. Eles estão responsabilizando os bancos? Tem jurisprudência? Decisão, o certo seria, né? Até porque no momento que eles onde tem o bônus, tem o ônus. Tem o ônus, né? Mas essa resolução, eu fui estudar bastante, porque eu realmente fiquei sensibilizada com a situação dessa cliente especificamente. Porque quando é 1.000 pila, 900 pila, um dinheiro alto, né? Aí a gente, melhor deixar pra lá, porque ainda vai gastar com advogado, né? Não. Mas essa resolução eu encontrei responsabilizando os bancos. E tem decisões de outros tribunais do país que diz que o banco é sim responsável na hora da abertura da conta em aferir se aquela pessoa existe ou não. Então o banco, a minha esperança é receber do banco. Sim. E outra, nesse caso, essa cliente tentou fazer um Pix por um banco, da conta dela, e o banco negou. Ou seja, ele já sabia que havia indício de golpe naquela conta. Exatamente. Então é possível também os bancos se comunicarem, tá entendendo? Verdade. Aí ela insistiu, ela pediu para um amigo fazer o Pix por ela, porque ela queria muito aquele carro, e aí o amigo fez e conseguiu fazer o Pix. Entendeu? Então já tinha uma coisa ali que eles já tinha como o banco saber. E o seguinte, nesse caso em específico, o golpista tinha um parceiro que estava presencialmente com o carro físico em um posto de combustível. Então, nem essa pessoa... Porque daí a pessoa que estava com o carro, ela disse, não, mas eu não conheço essa pessoa aí. Tu depositou pra uma pessoa que eu não conheço. Tirou o corpo fora. A gente não conseguiu provar que eles estavam em conluio. Mas eles estavam. Era o anunciante do carro e a pessoa... Eles chegaram aí ver o carro. Eles estavam com o DUT preenchido. Só que aí, na hora de fazer o Pix, fizeram o Pix para esse que era o vendedor do carro. E a polícia deixou os que estavam com o carro no local embora. Porque eles tinham feito um Pix para outra pessoa. Então é um misto de penal com criminal, penal com civil aí. Que às vezes uma desgraça dessa acontecer depende de muitos fatores, né?
Um concurso de tempestade perfeita. Mas até é interessante isso. Eu pensei que os juízes não estavam responsabilizando os bancos porque isso pode inviabilizar as transações financeiras por internet, por exemplo, Pix, né? Porque por exemplo, se tem uma decisão aí do STF, uma súmula vinculante, sei lá, falando que os bancos são responsáveis, os bancos, eles não vão mais querer, eu acho que eles não vão mais querer trabalhar com Pix, porque Mas é um perigo o Pix. Exatamente, é que claro, é o que a gente falou, as pessoas, dificilmente me parece que alguém com menos de 30 anos cai no golpe do Pix. É mais difícil, né? Alguém com menos de 30 anos não vai cair no golpe do Pix. Eu tenho uma tese, né? Que normalmente a pessoa que cai no golpe do Pix, principalmente esses usando o nome dos advogados, eles conseguem pegar a ganância da pessoa, cega a pessoa e a pessoa... isso aí é uma... Pô, a pessoa entrou com um processo para ter... bancário. Que não tem benefício financeiro no final. E aí alguém liga dizendo que a pessoa tem 80 mil para receber do nada. E a pessoa diz, não, paga aqui 3 mil e a pessoa vai lá e paga. É que nem tu falou, às vezes a pessoa fica cega. Eu nunca vou me esquecer, eu não trabalhava no direito ainda, eu trabalhava com comércio antes de ir para a área jurídica. E uma colega, uma senhora de idade, recebeu uma ligação, lembram do golpe do sequestro, que foi um dos primeiros, ligaram para ela e falaram, a gente está com o teu filho. E ela falou, vocês estão com o Juninho, ela já disse o nome do filho dela. Daí ela, coitadinha, ela passou mal, ficou no chão, o que deu, né, vi que tava dando aquele alvoroço na empresa, e o que tá acontecendo, sequestraram o filho dela, eu mesmo peguei o telefone, eu nem sabia o nome do filho dela, qual que é o nome do filho dela, daí ela falou, Juninho, eu olhei assim, peguei o celular dela, liguei, onde é que tu tá? Ele, tá em casa, tu tá bem? Tô bem. Aí eu falei, calma, eu tô no telefone com ele, e ela não conseguia me ouvir, vocês acreditam? Ela tava tão cega. Sim. Não, eles estão com o Juninho, eu ouvi a voz dele, é porque ela acreditava que eles estavam com o filho dela, e mesmo falando com ele, não, ele tá bem, isso é um golpe, porque eu já estava ligado, né, eu já estava sabendo o que estava acontecendo, e ali eu resolvi aquela situação, mas ela não queria ver, ela entrou numa visão de túnel que para ela... Sim, a minha avó não saiu correndo, a minha mãe caso. deitada em casa e a minha avó saiu correndo para comprar cartão de telefone, provavelmente para passar para alguém que estava dentro do presídio. E ela foi até lá, e quando ela chegou lá, a pessoa disse, não vou lhe vender, sua filha não está sequestrada, sabe? E ela cega, eles vão comprar o cartão de telefone, nem sei se ainda tem telefone celular com cartão, acho que tem, né? Tem, os pré-pagos, né? Acho que agora não tem mais o cartão, né? Agora eu não sei, eu tô há muito tempo com o telefone de conta. Eu também não sei, acho que até, que isso era uma concessão, acho, era obrigado, acho que deve ter mudado isso até, né? Porque tinha que ter... Que acabava os créditos, né? E tinha que ter o orelhão, né? Era obrigatório, não sei se hoje em dia é obrigatório, as empresas que são... Eu acho que não. Mas os golpes evoluem, né? Eles vão evoluindo com essas questões. Teve esse golpe de sequestro, agora o golpe do Pix. E tu faz isso? Tu tem alguma experiência no Notícia Crime? Olha, nunca fiz. Não assim porque eu não pego. Eu falo, às vezes é um valor não tão alto, eles também estão espertos nisso. Porque se é um valor de 30 mil, a pessoa não dá. Agora, 2, 3 mil a pessoa dá. Geralmente assim, é um valor que não é tão alto. Aí, claro, eu já explico, olha, o seu dinheiro, assim, o senhor ou a senhora não vai ver. Vai gastar mais contigo. Vai gastar com o processo. E o que a gente pode conseguir é uma responsabilização criminal do delinquente, que fez isso com o senhor ou a senhora, mas não sei se é isso que busca aqui. E essas calúnia, difamação na internet, assim, que é a ação penal privada. Exatamente. A gente é muito procurado. As brigas de vizinho pública, né? Que falam mal um dos outros nas redes sociais. E eu normalmente, as pessoas querem fazer queixa-crime, não sei o que, a gente não faz, né? Mas tu chega a fazer... Eu não gosto também de fazer, tá? Eu acho que... Não gosto de me envolver na fofoca. Mas até tem doutrinadores e eles defendem que a honra ela não deveria ser um bem jurídico penalmente protegido, né? Deixa possível isso aí. Eu acho que penal é a última ratio, né? Exatamente, pô. E a pessoa não vai ser presa, por mais que seja condenada, salvo uma rara exceção aí, que tem que ter uma soma de fatores, né? Mas são penas baixas. Geralmente é caso de G-crime, né? A não ser que some-se as 3 consiga ali tipificar a injúria, a calúnia e a difamação, para aí não ser G-crime. Mas geralmente é no G-crime, daí tem a audiência de conciliação. E a prova normalmente é chumbo trocado, né? Os dois se ofenderam na internet.
O que tem acontecido agora, o que tem acontecido é que, mas hoje também existe um debate em relação à liberdade de expressão, isso é uma questão legal, porque por causa que jornalistas que eles estão falando, eles dão opinião e às vezes aí são processados. Cara, aconteceu um caso agora, há pouco tempo, a Xuxa perdeu um processo pra deputada... Não sei, não vou lembrar o nome. Ela perdeu o processo porque ela escreveu um livro sobre crianças, cristais, coloridas, arco-íris, sei lá. Sim. Enfim. E aí a deputada foi lá e falou mal do livro. Não gostou, falou mal e falou isso publicamente e a Xuxa processou e aí veio a decisão fundada na liberdade de expressão. E é uma vitória para a liberdade de expressão, né? Porque a gente pode não gostar e falar que não gostou. Falar, exatamente, né? Aí tem essa questão... Para tipificar a calúnia, assim, é muito difícil, por exemplo, né? Tem que... não é qualquer acusação que tu faz da pessoa que vai tipificar a calúnia. Mas, sim, isso aí é uma questão que às vezes acontece, é mais voltado, a gente trabalha mais com jornalistas, assim, de vizinho, assim, eu nem pego. Isso aí olha, é porque daí a audiência de conciliação é ruim, é gritaria. Aí vem a minha pergunta, qual é o crime que tu gosta? Qual é teu crime favorito? Eu trabalhar com o procedimento do júri é diferente. Tu gosta de trabalhar, então, porque o que mais trabalha é o júri. Júri, exatamente. O júri, ele é desgastante. Ele é trabalhoso, mas é muito gratificante quando a gente consegue um resultado positivo. Porque teve um último júri que eu fiz, foi o penúltimo. Foi um advogado me auxiliar, mas ele não era da área criminal, foi o primeiro júri que ele fez. E ele saiu de lá, como é que eu durmo agora? Porque é muita adrenalina. É muita adrenalina. Eu não vou dormir, é muita adrenalina. Mexe com emoção. Tem uma liberdade maior para a atuação do advogado. Tem por causa ali no plenário, né? O princípio da plena defesa, tu pode arguir quase que qualquer coisa hoje em dia. E falar e se expressar do jeito que quiser. Né, exatamente. Tu vai falando ali. O processo é muito curioso isso, porque no júri tu faz uma instrução em plenário, né? Até eu explico assim para as pessoas, mas como é que é o júri? Pensa num processo, é como se fosse um processo do procedimento comum, só que tu vai ter que fazer isso no plenário. O juiz vai começar, vai selecionar os jurados, e aí o Ministério Público vai começar conversando, vai falar. Aí a gente mas aí ele, quer dizer, o Ministério Público fala, tem a vítima, as testemunhas e o réu. É assim, tem a instrução em plenário. E o réu não é obrigado a falar. Não é obrigado a falar. Aí se tem algum perito, às vezes, nesse caso da arma, a gente pediu pro perito ser ouvido em juízo. Né? Mas sabe que os peritos que vieram aqui, eles não gostam. Eles não gostam, se sente... Eles odeiam ser chamados. Só pra te avisar, eu sei disso, eles não gostam, porque, claro, é que eles têm geralmente uma visão técnica do assunto. E lá, o juiz, a acusação, a defesa vai espremer ele. Quem não concordar, para quem não for favorável àquele parecer, vão espremer ele. E aí ele vai ter que ser posto à prova ali. Geralmente são caras mais técnicos, gostam de falar, como eu falei, uma coisa é escrever no papel, com todo o tempo, com acesso Vide quesito número 2. Essa é a resposta favorita, né? Assim, eles... exatamente, eles puxam o relatório. Mas para eles é complicado. Aí a vida começa o júri, a vítima, as testemunhas, o réu. Quando tem vítima viva, no caso, né? Às vezes não tem. Sim. Se for tentado, sim. Né? Tentado, sim. Aí o Ministério Público faz a exposição, depois a defesa, tem réplica, tréplica, e depois o juiz julga. É um processo, pensa assim, é um processo que pode durar dias. Ele tá falando aqui, parece que tudo isso dura 20 minutos. Não, mas é interessante até para construir a tese, isso de defesa, assim, como se escrevendo uma peça processual. Atua 1h30 lá, se for um réu. Faz a tua sustentação, é como se estivesse escrevendo uma peça processual. Vai desenrolando. Como é que tu faz a tua preparação? Esse é um momento... júri, isso é que é complicado. São muitos dias de preparação. Eu leio todo o processo físico, eu imprimo o processo. Às vezes são volumes e mais volumes. Mais volumes e muitos volumes, assim, são, né, volumes e mais volumes. E eu imprimo, estudo,
faço anotações, eu treino a minha oratória como se eu estivesse falando no plenário, umas 3 ou 4 vezes, no mínimo. Tu é casado, a tua mulher fica acompanhando lá, chocada, tu fala pelo espelho isso. Eu faço na sala, espalho assim, faço sozinho, mas eu simulo como se eu estivesse no plenário. E aí eu repito isso muitas vezes. Tu chega a apresentar pra alguém, assim, não? Não, geralmente não, eu me gravo. Eu apresentei meu trabalho de conclusão pro meu gato. É uma boa. A minha gata escutava, a bebeinha, ela adorava. Eu falava com ela. Falecida bebeinha. Mas é um meio também, é um meio. Mas é um processo que exige muita dedicação, júri. Muita dedicação. E tem que ter muito cuidado com o júri, porque, por exemplo, na resposta à acusação, e às vezes é muito complicado, o acusado está preso, tu não tem contato com ele. Na resposta à acusação, tu bota uma frase. Às vezes o plenário demora 10 anos para sair. O promotor, o assistente de acusação, vai dizer, mas lá na resposta à acusação de folhas tais, o senhor falou tal coisa. Isso é muito complicado mesmo. Tem que cuidar muito o que a gente coloca no papel num caso do procedimento do júri. Porque o pessoal resgata, o pessoal é rancoroso. O pessoal leu o processo. Exatamente. Os promotores geralmente vão bem preparados, assim como a defesa, e qualquer coisa é utilizada. Então, às vezes, até a dica que eu dou, não sabe colocar, não coloca nada. É melhor não ter do que ter algo que vai um tiro no pé depois. Até porque, até essa questão do réu falar, ele é ouvido 3 vezes, né, no procedimento do júri. Ele é ouvido na delegacia, geralmente, aí em fase judicial, na instrução, e depois na instrução em plenário. É bem... Tem muitas nuances o procedimento do júri. Cara, show de bola. Muito bom. E fora o doutor Amadeu Weimer, quais são teus grandes... Quem admiro, Zaffaroni é disparado o meu jurista favorito. Ele é um intelectual na concepção da palavra, né? Eu tava lendo, tem um livro dele que se chama Em Busca das Penas Perdidas, é de 89, se não me engano, 91, não vou me lembrar, mas é antigo, mas ele já tinha aquela percepção naquela época. Tu vê que ele é uma pessoa à frente do tempo dele, tu vê que é um cara que tem uma mente muito iluminada, assim, e ele produz intelectualmente ainda, ele é vovô já, ele deve regular de idade com o doutor Amadeu. Não, ele é um pouco mais novo, acho. Mas ele produz ainda, ele lança livros. Ele é um... Conheceu ele já, pessoalmente? Não conheci, mas o doutor Amadeu conhece ele. Ele vem aqui pro Brasil, ele é argentino, né? Sim. O Zaffaroni. Foi ministro da Suprema Corte Argentina até. Mas ele vem aí, tá sempre dando umas palestras, mas não conheço ele. Não conheço. Um dia eu pretendo conhecer. Cara, que legal. Luiz? Vamos se encaminhar então pro final. Vou pedir para ele falar aí Pode pedir, peça. A gente sempre pede para o convidado deixar umas palavras de incentivo ou de desincentivo para os estudantes de direito que queiram ingressar nessa área de atuação que é a tua seara. Futuros mentorados aí, ó. Se precisarem, me procurem lá no Instagram. Bota ali depois no Instagram, o Instagram tá na legenda, nem eu lembro do Fernando J. Cardoso. Isso. A principal dica, ler bastante e procurar estágio desde cedo. Estágio para quem quer advogar. Para quem quer advogar é muito importante o estágio. Porque é ali que tu aprende a prática. A faculdade ensina a teoria. E a prática da advocacia, ela é muito diferente da teoria. Ela é muito diferente. Então, as dicas são essas. Leia antes bastante, busque o conhecimento fora da academia, fora da faculdade ali. Os professores vão dar os primeiros passos. Não tem como se aprofundar. A gente estava falando sobre o júri. Na minha época era 2 cadeiras de processo penal e a gente tinha 2 aulas sobre o procedimento do júri, eu acho. Era isso. Então, enfim, não tem como aprender um procedimento tão complexo como é o júri em 2 aulas de faculdade. É ler muito e estágio. São as dicas que eu dou. Obrigada. É isso aí. Gostaria de convidar a todos que gostaram do vídeo para deixar seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigado. Obrigada. Eu agradeço. Tchau, tchau.